Bom dia, eu sou a Laninha do programa Se Cuida, Se Liga. Nessa semana aí dos vencedores, hoje vou trazer um tema aqui que também é um assunto que a gente tem muita questão para resolver. A gente tem muito medo, o medo de falar não. Aquele medo aí que bate, bom dia, é aquele medo que bate da gente falar não. E isso você sabe que se você tem esse medo, você já convive com ele, você sabe as situações que acontecem quando você não tem coragem de falar não, todas aquelas oportunidades que você deixa na sua vida, seja na sua vida pessoal ou profissional. Bom dia para vocês que estão chegando agora. E a Semana dos Vencedores, eu fiz questão de já na live da segunda-feira falar sobre os sabotadores, porque quando a gente percebe o que está sabotando a gente, o que está deixando a gente de avançar, é onde a gente consegue, ter os insights e a gente consegue virar. E agora eu vou falar especificamente sobre os sabotadores ligados ao simples fato de você falar não. Quais são esses sabotadores? Olha só, como que é poderoso essa questão aí da gente se libertar da questão de falar, de aprender a falar não. Bom dia, tudo bem? A gente de cara, a gente já tem 4 sabotadores. Lembra na lista lá de segunda-feira? Eram 10 sabotadores e eu trouxe aqui, só ligados ao simples fato de você falar não, 4 sabotadores que te impedem de avançar, que te impedem de seguir adiante, né? Então vamos listar aqui. O primeiro sabotador ligado à questão de falar não é o prestativo. Por quê? Porque o prestativo, não sei se vocês lembram, quem assistiu a live, se não assistiu também está no meu canal do YouTube, no Face também. É importante a gente identificar quais são esses indicadores. Bom dia para vocês que estão chegando agora. E qual é o passo? A questão é a seguinte: a gente precisa identificar o que está te impedindo. E o sabotador prestativo, ele está nitidamente ligado à questão de falar não, por quê? Porque quando a gente liga aí esse sabotador na nossa vida, a gente sente a necessidade de agradar todo mundo, de ser amado. E a gente entende que a gente não entrando em conflito, não se posicionando, a gente está colocando aí, essa necessidade de ser amado, de ser aceito naquele grupo. Então, primeiro passo aí, identificar que a simples questão de falar não está ligado a esse sabotador aí, que é o prestativo, aquele que quer agradar todo mundo, que não se posiciona nunca, com medo, né? Com medo de não ser aceito. O segundo sabotador, que é muito perigoso, que está logo ligado à questão de falar não, é o inquieto. Aquele sabotador que eu conversei lá com vocês, que é não quero perder nada. Aquela pessoa, só se vive uma vez, eu não vou falar não para nada. Então, vem até uma situação assim que você não quer, você vai. Aí vai a outra também, você vai. E você fica fazendo mil coisas e acaba que você não faz nada e a sua energia fica toda ligada ali, né? Naquela questão de você, meu Deus, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, você nunca diz não para nada. Você não alinha aí com o que você quer da sua vida. E esse é um sabotador muito sério também, porque quer aproveitar tudo e acaba que não aproveita nada. É aquela vida assim que acaba ficando sem sentido, né? Fica no vazio, porque faz mil coisas, se sente energeticamente esgotado e não vê propósito na sua vida. O outro sabotador também que é ligado ao hábito de não falar não é o hiperrealizador. É aquele sabotador workaholic, né? Aquele que trabalha muito, que nunca vê a hora de parar e que só vive para a carreira, só vive para o lado profissional. É aquele que não sabe dizer não, não dá um limite para a área profissional para poder saber que sim, nós somos, né? Mente, corpo e espírito. E a gente não precisa ser só trabalho, a gente não precisa ser só trabalho. E esse workaholic também é muito ligado, esse sabotador também é muito ligado ao fato da gente falar não, né? E agora o sabotador que nitidamente vem para poder sabotar e você não conseguir falar não, é o sabotador do esquivo, né? Que é aquele não consigo dizer não, é o específico do que a gente vai falar hoje. O esquivo, como eu já falei na segunda, falando diretamente dos sabotadores, é aquele sabotador que faz você, assim, não resolver suas questões, não enfrentar isso, os seus problemas, você sempre deixa tudo para depois, né, com relação, assim, se vem um problema para você resolver, você fala assim, não, isso aí não preciso
me preocupar com isso, vai dar muito problema, eu vou criar muitos problemas para minha vida, vamos deixar que isso vai se resolver sozinho, né? É literalmente o esquivo é aquele que sai fora e que vai empurrando com a barriga. E chega um ponto que isso você não consegue mais administrar, né? Você vai vendo, um problema pequeno hoje vai se tornando um problema maior, que você não resolveu, você não sentou, você não se posicionou, e aquilo vai virando a bola de neve na sua vida, né? E esse problema de não resolver conflitos é que você precisa superar realmente esses conflitos, e a partir do momento que você se posiciona, a gente sabe que na hora aí que o bicho pega, não é tão fácil a gente sentar, a gente resolver. Só que, se você não consegue falar não, isso realmente vai empurrando com a barriga, chega uma hora que acaba dando um problema maior, né? Quantas vezes a gente não passou por situações, assim, desagradáveis, porque a gente não quis, literalmente, igual a gente fala, né, cortar o mal pela raiz. A gente fala, não, até aqui o limite, eu não tolero além disso. E volta a falar, não reclame daquilo que você tolera, não reclame daquilo que você suporta, porque se você não se posiciona, se você não coloca seus limites para as outras pessoas, literalmente as pessoas vão começar a te tratar do jeito que você permite, né? Então, vão vir várias situações que você vai se sentir, assim, frustrado, mas você não tem coragem, né, de colocar aquele ponto final, ou não digo nem um ponto final, de fechar aquele ciclo e abrir o outro, né? Então, realmente, assim, a gente precisa aprender a falar não. Eu venho de um histórico também, sempre fui muito, lá atrás, né, sempre fui muito tímida, e tinha medo de me posicionar, né? Minha grande mudança na minha vida foi quando eu comecei a me posicionar. E a gente, assim, não tem ideia como que isso é bom pra gente, até que a gente começa a fazer. Eu achava, assim, que para eu ser aceita, esse papo todo que a gente está tendo aqui, por eu ser tímida, não abrir a boca. E achava que para ser aceita, às vezes eu não queria fazer aquilo, ou estava com outra opinião, e eu simplesmente, assim, não conseguia falar. E eu ficava triste, eu me sentia frustrada, e aí chegava a engolir, né? Aquela coisa de engolir seco, que você não consegue falar. E através, sim, do processo de autoconhecimento, né? Até com a experiência também no mundo corporativo, que você precisa se posicionar, né? E eu tenho a experiência de 28 anos no mundo corporativo, sendo publicitária e trabalhando diretamente com vendas, com marketing, com produção com questão de produtos, né? Com criação de produtos. Então, realmente, ali eu fui aprendendo no dia a dia. Só que tem uma grande diferença. Às vezes, a gente, ao se posicionar, a gente pode até, assim, ficar alterado, né? Por a gente nunca conseguir falar calmamente, a gente, quando vai se posicionar, acaba, né, elevando o tom de voz, aquela questão, quando você não está acostumado. E para você aprender a falar não e se posicionar, não precisa nada disso. A gente só precisa de argumentos, a gente precisa, eu vou até, ó, trouxe aqui, ó, a lista da maneira que você pode se posicionar de uma maneira mais sutil, evitando realmente conflitos, mas mesmo assim, colocando seu ponto de vista. Bom dia para vocês, bom dia, Anderson. E quando a gente coloca o nosso ponto de vista de uma maneira tranquila, realmente, quando eu falei até sobre essa questão semana passada, sobre posicionamento, quando a gente vai se posicionar, a gente não tem que olhar para o lado pessoal, e sim o fato, porque aí não tem aquela coisa, não é nada pessoal. Realmente você vai analisar os fatos, você vai colocar ali aquelas questões, mas mesmo assim você vai conseguir falar, né? A gente vai conseguir se posicionar diante de qualquer cenário, né? E até uma questão que eu quero que vocês anotem aí, ó, e pensem muito bem, porque a gente às vezes tem medo de falar não por causa da perda, né? A perda, vou falar mais sobre isso adiante. Mas o principal é o seguinte: se você fala não para algumas questões que não fazem mais sentido para sua vida, aquelas situações que não agregam nada na sua vida, significa que você não está perdendo, significa que você está fechando aquele ciclo para que novos ciclos sejam abertos. Então, a frase que eu vou colocar aqui hoje para a live, e gostaria, bom dia, Anderson, e gostaria que vocês, assim, refletissem, a que eu até fiz aqui um insight antes da live, né? Falar não para algumas situações significa que você está abrindo ciclos, dizendo sim para o que faz sentido para a sua vida.
Então, sempre quando você se sentir aí numa situação acuado, ai meu Deus, não consigo sair dessa situação, pense todos os benefícios que você se posicionar vai poder, assim, trazer para sua vida. E aí sim, você fala isso para você. Não quer dizer que eu esteja fechando nada, quer dizer que eu estou fechando um ciclo para que novos sejam abertos. Eu estou deixando até, às vezes, de ir para uma determinada situação, uma determinada reunião, ou que seja lá o que for, porque eu estou alinhado com o que eu quero na minha vida e aquilo não vai agregar nada, né? Então, a gente ter essa coragem de falar não é principalmente você se respeitar. Para você se fazer respeitado pelo outro, primeiro ponto, você tem que se respeitar, você tem que saber ali o que, que você quer, né? Então, eu estou sempre trazendo aqui alguns exemplos aí do dia a dia, para você até se identificar e ficar mais fácil você olhar e também esteja à vontade se você quiser comentar, que não seja aqui na live, mas que seja nos meus canais, porque é sempre bom a gente identificar aí o que está te fazendo mal, o que está te frustrando, né? E olha só quantos estragos que não saber falar não pode trazer para sua vida, né? Primeira coisa, você deixa a sua vontade de lado. Imagina, né? Você não expõe o que você sente, né? Aí sua autoestima vai acontecendo o quê? Sua autoestima vai ficando lá para baixo. Cada vez que você não expõe sua vontade, seu ponto de vista, a sua autoestima tá ficando lá embaixo. Aí você vai se sentindo frustrado. Quantas vezes eu já não me senti assim, né? Principalmente nessa fase aí da adolescência, nessa fase aí que a gente às vezes está num grupo que a gente não está muito alinhado, e a gente tem medo de abrir a boca, né? Como uma criança, uma adolescente tímida, eu senti isso por muitos anos. Então, quando eu falo, eu até retomo aí alguns momentos que eu vivi que não foram agradáveis. E como a gente está falando dos sabotadores também, toda vez que você deixa a sua vontade de lado, tem alguma pessoa com o sabotador controlador lá nas alturas que está o quê? Te controlando. Porque o sabotador do controlador é o quê? Faça-se a minha vontade. E quando eu tô aí, ó, falando para você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você nunca fala não, você nunca se posiciona, o controlador tá te controlando aí o tempo todo, né? A outra pessoa com esse sabotador tá lá em cima, te manipulando. E é bom a gente olhar para isso, né? Porque a dificuldade. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom te ver por aqui. Muito bom. Sempre aí acompanhando essa semana aí. Estou muito grata, tá? Por todos vocês que estão aqui também comigo, porque eu sei que é um horário aí, que às vezes as pessoas estão trabalhando, mas a questão aqui é a gente trazer um pouco desse bate-papo e depois ela está ficando salva lá no meu Facebook e também no meu canal do YouTube, né? Se vocês quiserem, vocês podem assistir a live lá, depois que eu coloco a reprise lá. Bom dia, minha amiga Cíntia, muito bom também te ver por aqui, né? E aí, voltando, quando você deixa de falar não, você deixa a sua vontade de lado. Imagina quantas coisas aí que você deseja que você não tem coragem de falar, né? Bom dia, Jazão, tudo bem? E aí, esse aí é um primeiro ponto, que olha o estrago que é a dificuldade de falar não. O segundo estrago, você negligencia as suas prioridades, né? Os seus desejos, o que eu quero, né? Você deixa isso de lado porque você não tem coragem de expor. Isso tudo, ó, vai trabalhando sua autoestima para você ficar cada vez pior, né? Não é para melhorar, é que você fala, nossa, eu poderia ter falado que eu não queria fazer isso hoje. Aí quando vem a noite, né, que sempre os detalhes da vida sempre vem à noite, né, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, e a gente pensa, nossa, eu poderia ter evitado tanta coisa se eu só tivesse falado, olha, agora não dá para mim. Por isso que eu trouxe essa listinha aqui, ó, que eu vou falar no final, sobre como que a gente pode falar de uma maneira sutil e mesmo assim ainda se posicionar. Porque falar não é brigar, não é alterar a voz, é simplesmente a gente se posicionar e a gente respeitar os nossos limites e aquilo que a gente está alinhado com a nossa vida. Terceiro estrago que falar não pode causar na sua vida. As pessoas se acostumam com sim, porque não tem aquela coisa, eu muitos anos também ouvi isso. Ah, Laninha é tranquila, Laninha é tranquila. Então as pessoas acostumam o quê? A te pisar, porque por a gente nunca falar não, as pessoas acostumam assim, ah, não, vou fazer isso aqui com fulano, que fulano tá tranquilo. Então elas começam a não te respeitar, né? Bom dia, Otília, tudo bem com você? Bom estar com todos vocês aqui. Muito bom mesmo, feliz. E, assim, quando as pessoas acostumam com tudo que você fala sim, né? Então elas começam a te tratar mal.
e vai assim, ó, não tem aquela coisa que vai aos poucos, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e você nunca reclama, você nunca se posiciona, elas começam literalmente a te tratar mal, né? Elas acham que você pode suportar qualquer coisa, ou vem com aquele discurso, Laninha é muito forte, Laninha não liga não, né? Então, assim, essas desculpas que as pessoas dão para poder te tratar mal. Obrigada, Anderson, por compartilhar, né? Bom que você esteja aí, a gente vai pensando no que a gente vai passando, né, no dia a dia. Vou até tirar um print aqui para depois jogar lá, né? Vocês estão entrando agora. Então, quando as pessoas acostumam que sempre a gente fala assim, que sempre não tem aquela coisa, para fulano tudo tá bom. Não é que tá tudo bom para fulano, é porque realmente a pessoa não fala e ela vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, né? Bom dia, gente, muito feliz de vocês estarem entrando. Eu vou tirar vários prints para depois jogar lá no Stories. Então, esse aí é um passo que faz um estrago enorme na sua vida. Eu sempre, quando eu trago aqui, eu vou lembrando, né, das etapas que a gente vai passando, e eu lá atrás eu sentia sempre isso. O que eu mais ouvia na minha vida era assim: Laninha é tranquilo, Laninha não liga não. Esse negócio de não liga não, eu ligava muito e chorava, né, muitas vezes escondido, porque eu não queria fazer determinadas coisas, eu me sentia usada pelas pessoas e eu não tinha coragem de falar não. Então, imagina o que é, né? A gente acredita que você também, em algum momento aí da sua vida, você esteja passando por isso, ou já passou, né? Quem nunca, né? Porque atrás de uma pessoa que não fala não, é uma pessoa que está te controlando ou querendo te controlar. Então, é importante a gente estabelecer esse limite aí desde o início, né? Outra coisa que faz um estrago enorme, principalmente aí nos relacionamentos. Se você é a única pessoa que não fala não, né? Vamos falar de relacionamento amoroso e os relacionamentos, principalmente família, que às vezes tem tantos conflitos. Se você é a única pessoa que não fala não, o que acontece? Você é a única pessoa que cede, né? E não tem nada errado a gente ceder. Só que a gente precisa estabelecer negociações. Eu cedo, mas a outra pessoa também precisa ceder. Por isso que alguns casais, com certeza, que bom que vocês estão se vendo nessa situação e lembrando até das situações aí que estão acontecendo. Porque não tem aquele casal que ou a mulher é muito mandona e o marido é muito pacífico, ou vice-versa. É exatamente isso. Se um só, o que eu volto a falar sempre, a situação só acontece quando eu permito que ela aconteça. Então, a gente tem que ver o limite também daquela famosa frase, eu quero, como é que é? Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Tudo bem, é uma frase bem legal, pacificadora, só que a gente não pode também se esconder atrás dessa frase, porque eu posso ter razão em algumas coisas, eu posso sim negociar ali meu ponto de vista. Eu amo essa frase, mas estou trazendo ela até para esse contexto, porque até em sessões que eu fiz, a pessoa vinha muito com essa questão de falar, não, é porque eu evito conflito ao máximo, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, né? Só que isso tem um limite, e é bom a gente trabalhar o limite, porque não quer dizer que você seja feliz se você nunca expor o que você pensa, o que você sente, né? Pois é, Alexandra Cardoso, obrigado por compartilhar. Você está se vendo nessas situações, né? Quem nunca, né? Eu trago aqui, sempre quando eu ligo aqui para fazer a live para vocês, eu vou ligando o filme da minha cabeça, né? Porque quando a gente vem para esse processo aí do autoconhecimento, a gente vai mudando, a gente vê quantas vezes a gente negligenciou a nossa vida porque a gente não tinha, né, aquelas ferramentas, aquelas situações lá para poder contornar, né? Obrigada, Alexandra. E outra coisa, imagina, né, por isso que vários casamentos aí podem até ter, começa tudo bem, depois um vai manipulando o outro e o outro vai deixando, e acaba até situações muito desagradáveis, né? E também relação de pai e filho, né? Lógico, a gente é criado, eu, por exemplo, fui criada também, né, respeitar pai e mãe, mas, assim, a gente vê relacionamentos muito abusivos, que filho aí tá mandando na mãe, no pai, e que eles, assim, não se posicionam, e não tem um diálogo aberto. Eu acho que aprender a falar não é dentro de um diálogo muito aberto também. Você, assim, eu trago aqui, a gente precisa saber os nossos papéis, a gente saber ali o que a gente está naquele relacionamento. Então, quando isso é um perigo muito grande para a convivência, né? A gente vê isso em todas as esferas, a gente vê nas famílias, a gente vê nas empresas, a gente vê nos relacionamentos mesmo amorosos. Então,
posicionar é sempre uma boa dica, por isso que sem briga, gente, sem briga. É só aprender a falar não, não é gritar, não é sempre sem briga, é sempre aí de uma maneira mais pontual mesmo, né? Ah, obrigada, Celso, tá gostando da live? Muito obrigada, vou printar aqui, porque depois eu vou marcar vocês lá. Muito obrigada. E eu convivo com isso diariamente nessa queixa das pessoas que vai, Laninha, eu não consigo falar não. Então, olha, vamos tirar isso da vida, porque ninguém merece aí viver uma vida de sofrimento e de frustração, não é isso? Eu sei o que que era, porque lá atrás, ó, chega a arrepiar, chega a arrepiar. E a outra questão aí que faz um estrago na sua vida é você sente medo de magoar as pessoas, né? É, vem um pouco de encontro ao que eu falei, porque se a gente tem medo de magoar as pessoas e a gente vai permitindo tudo que as pessoas querem que a gente faça, a gente vai permitindo, né? Deixa eu até ler aqui o que a Alexandra está colocando aqui. Peraí, só um instantinho. Por causa de não saber falar e de nunca me abrir, começaram a surgir dores, pois estava psicomatizando as dores internas. Ótimo, né? Assim, é bom você compartilhar, porque é exatamente isso. O que a gente não fala, o corpo sente. E a gente, eu tô, né, assim, várias pessoas aqui se identificando, a Otília também, colocando a eu, porque é uma situação, assim, do dia a dia, né? E eu tô muito feliz que eu possa estar aqui compartilhando é, é, essas experiências com você, né, que todos nós temos, né? E o Fernando está colocando aqui, ó, aprender a dizer não faz parte do autoconhecimento, exatamente. Quando a gente começa a entender, né, quando a gente começa a entender que a gente, sim, a gente tem os nossos sentimentos, ninguém é perfeito, mas a gente vai trabalhando aí as nossas crenças, né, para quebrar as crenças, e também sempre dentro respeitando as nossas qualidades e também nossos pontos de melhoria. E nisso a gente, ó, vai construindo esse processo lindo que é do autoconhecimento. Meu amigo Fernando também trabalha nessa área, e também trabalha na área financeira, está sempre aqui também, eu adoro, né, que vocês compartilhem. Voltando aqui para Alexandre, ó, exatamente, Alexandre, você começa a sentir no corpo o que você não tem coragem de colocar para fora, né? Existe essa linha tênue que eu sempre trago também, o falar não é muito libertador. Falar não é libertador. Nossa, quando eu comecei, acho que quando eu falei meu primeiro não na vida, eu cheguei em casa, sabe, aquele sentimento assim de alívio, porque eu estava ali numa situação abusiva, né, assim, de uma coisa que eu não queria fazer, e eu estava me permitindo aquilo, e quando eu falei não, isso não faz sentido para minha vida, não quero, né, e aí, quando a gente chega em casa, assim, que eu falo chega em casa, que é aquele conforto, né, que a gente está na cama, né, quando você vai dormir, fala, nossa, pela primeira vez eu consegui falar não. E isso é libertador mesmo, porque a gente não precisa ser o super sincero, que vai tratar mal todo mundo e falar tudo que pensa, mas engolir sapo é muito ruim na vida, gente. Por isso até que eu tinha medo de sapo, hoje em dia eu não tenho mais medo. Deve ser por causa disso que eu não engulo mais sapo. A verdade é essa. E aí o corpo começa a sentir, você começa a olhar no espelho. Por que que o corpo começa a sentir, Alexandre? Porque você se olha no espelho e você fica naquela frustração. Sua autoestima vai lá para baixo. Aí você acha que você não é capaz. E tudo que a gente sente, né, até para quem é mais aí do mundo da energia, tem os chakras. Então, todo o meu processo de autoconhecimento, se eu contar aqui para vocês, foi o quê? No chakra da garganta. Por quê? Porque eu não falava, entende? Então, vai aquela dor lá onde você sente. Porque todo o processo, quando eu entrei, realmente mergulhei no mundo do autoconhecimento, eu sabia lá as dores que eu estava sentindo e que eu já estava passando, mas você vê como isso é tão forte, porque isso vem desde criança, vem na adolescência, como eu falei aqui, minha experiência foi de criança e adolescência, né? Então aquilo ficou enraizado, aquela crença lá limitante que eu tinha. E todo o processo de autoconhecimento que eu entrava, dos cursos ou dos treinamentos, todos que eu entrava, o que era? Eu ficava sem voz. E aí, quando a gente está alinhado aí até com chakras e tal, se você pesquisar, e depois também posso até falar sobre isso aqui, por que eu ficava sem voz? É porque eu não conseguia falar, e eu tinha que entender que meu processo de libertação era pela fala, né? Então, então eu
realmente, assim, deixa eu só alinhar aqui, né? Eu realmente comecei a enxergar, e depois que eu, liberei, joguei isso para fora, nunca nem mais tive dor de garganta. Então, isso realmente vem para o corpo. E quando você sentir aquela dor lá no em determinado órgão do seu corpo, você pode olhar que algum sintoma que você não está conseguindo libertar aqui, pode ter certeza, né? E deixa eu só ver o que a Alexandra está falando, para não perder aqui. Estou amando que vocês estão participando bastante. Exatamente. Então, a Alexandra, olha só que história da Alexandra. Eu tive câncer na tireoide, olha só que sério, né? Porque com certeza isso estava engasgado. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Voltei, consegui voltar. Que eu fui bater ali para ler e acabei saindo da tela. Então, Alexandra, você teve câncer, e aí como que foi? Você conseguiu aí fazer o tratamento? Como é que tá a sua vida hoje, né? Exatamente, é o que eu tô falando, chakras. Todo o processo que o corpo só vai responder aquilo que você não trata aqui de dentro. E até, nossa, estou emocionada aqui com a história da Alexandra, porque nem podia imaginar, teve câncer na tireoide, né, e ficou sem voz, né, totalmente. Isso aconteceu assim comigo, lógico, perdi a voz, e fiquei aí 6 meses, sei lá, tossindo e tal, e você vê como que é sério, né, todas essas doenças podem vir dessa situação da gente não se posicionar, né, fez cirurgia, tratamento, e agora você está bem? Como que está a sua vida hoje? Né? Queria até que você compartilhasse para... Ai, que bom, graças a Deus, né? E, nossa, depois até queria que você entrasse para a gente poder bater um papo, né, assim, no direct, que eu gosto de ouvir as histórias, porque realmente, assim, é sempre uma superação. E eu acredito que você tem uma história linda aí de superação, né, para contar para a gente, né? Tá, entendi, bem pouco, mas dizendo, está muito bem, né? Porque é uma superação, realmente, né? Bom dia, Ed, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. E, olha só, a Alexandra está colocando aqui o que ela sentia, sentia bolo na garganta, né? E aí depois, Alexandre, até eu faço questão, assim, realmente da gente bater um papo, né? Eu quero conhecer sua história, com certeza você é uma guerreira e superou, e imagina a bela história que você não tem dessa questão de se posicionar, né? Porque tudo é um aprendizado. Eu trago aqui porque realmente, para mim, foi uma mudança, o que eu falo, minha grande transformação, se puder perguntar aí, qual foi sua grande transformação? A minha grande transformação foi quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a falar não, porque aí eu abri, muitas possibilidades, né? E, e isso aí, esses estragos todos, ótimo. Então, me chama lá no direct que depois a gente já conversa, né? Muito prazer em conhecê-la, né? Primeira experiência assim, você já está aqui, trazendo uma história tão bonita, né? Porque a questão aí da gente alinhar o que a gente o que a gente consegue superar na nossa vida, não tem preço, né? E o que eu puder também te ajudar daqui para frente, já que é agora que a gente está conectado, tô aqui, assim como todos vocês, né, que estão comigo, né? E aí, quando você sente medo aí de magoar as pessoas, quem é o grande magoado é você, porque você vai estar sempre assim, não tem aquela coisa de pisar em ovos. Acho que a pior situação que a gente pode sentir é de pisar em ovos, né? Cíntia que nos conectou, que ótimo, e Cíntia também está aqui, um amor de pessoa, né, a gente é conectada também aí pelo mundo do autoconhecimento, muito obrigada, né, prazer imenso estar aqui com vocês todos. Assim, você sente medo de magoar as pessoas e depois vem outro estrago. Por que que a gente tem dificuldade de falar não? Que eu falei que está ligado aí os sabotadores, porque a gente tem medo da rejeição aí por isso que eu estou vindo com essas questões todas para a gente bater papo. Por que que a gente tem medo da rejeição? Porque em algum momento lá que a gente na infância a gente sentiu aquelas crenças de que a gente não é amado, aquelas crenças, né, do que a gente não consegue, e aquilo fica tudo enraizado. E aí, isso tudo, quando a gente cresce e a gente não consegue, é o que? Esse medo da rejeição, que em algum momento volta lá no passado. Por isso que é tão importante esse caminho do autoconhecimento, né? A gente tem medo, no meu caso, eu até coloquei aqui, eu era muito tímida, imagina, meu pai sempre vivia viajando, mudando de cidade, então eu começava o ano letivo num colégio e terminava no outro.
E eu já usava óculos desde 5 anos, né? E hoje até tem uns modelos aqui bonitinhos, mas imagina, né? A gente criancinha com aquele óculos, né? Aquele óculos muito feio e a gente não se sentia bonitinha. E o que que eu queria? Eu queria ser aceita no grupo, né? Eu não falava, e eu queria ser aceita no grupo. E aí eu sempre fui nerdzinha, né? Quem me conhece já sabe. Acho que minha fuga era me esconder atrás dos livros e tal. E sempre quando tinha aqueles famosos trabalhos em grupo, o que que eu fazia? Eu fazia o trabalho para todo mundo, porque eu não falava não, e todo mundo já sabia. Aí vem aquelas, Laninha, tranquilo. E Laninha, ela gosta de fazer, deixa ela fazer sozinha. Eu não tinha coragem de falar. E eu lembro disso, ó, foi uma situação, eu tô lembrando isso aqui agora. Foi até na 8ª série. A primeira vez que eu consegui falar no grupo foi na 8ª série, imagina. Esse ensino médio aí todo, né? O ensino, não, como que a gente falava lá, eu esqueci o ginásio, né? É, eu ficava tudo nisso, entendeu? Aí teve uma vez que a professora me colocou com 2 piores alunos da turma que não gostavam de estudar, e eu fiz o trabalho todinho. E isso aqui está vindo bem forte para mim. Quando chegou lá na hora de apresentar, pela primeira vez, eu falei, gente, eu preciso falar, né? E aquilo foi libertador. Então, eu sei que naquele dia, até hoje, eu lembro dessa situação, porque a gente vai com esse medo da rejeição, medo de não ser aceito, medo até de falar alguma besteira, não é? Quando a gente não acostuma muito a falar, a gente fala que a gente tem medo do julgamento dos outros, que os outros vão nos julgar, vão nos achar assim, idiotas, sei lá, né? Tem tanta coisa aí. E isso aí a gente precisa realmente trabalhar e trazer aqui para o mundo do autoconhecimento, que com certeza, ó, isso vai libertar muito as situações, né? Outro grande estrago, né, que tem nessa questão aí de falar, é, acredito que sim, acredito que ela fez intencionalmente, né, medo do julgamento, exatamente, né, se você está se identificando, Alexandre, porque a gente já quase não fala, aí se você abre a boca, né, principalmente no colégio, esse padrão aí realmente a gente tem que rever muito, porque uma situação onde grandes limites assim são criados, né? Essa questão do coleguinha rir do outro e eu lembro, né? Assim que eu tô falando, cada um tem uma dor, né? Às vezes um pode ser porque estava um pouquinho fora do peso. Eu no meu caso sempre foi por causa de usar óculos e agora eu convivo com isso numa boa. Mas na época eu era muito magrinha e usava óculos, né? Muito feinha, aquele negócio, né? De patinho feio. Então, eu me escondia atrás dos livros. E o medo de abrir a boca e falar alguma besteira e o pessoal rir, né? E uma vez só que eu falei uma besteira lá, até hoje eu lembro disso, né? Agora não, porque eu já superei, mas eu lembro disso para poder contar o caso, né? Que era até na aula de educação física. Eu não tinha, né, essa questão de fazer educação física, né? Porque geralmente os nerds é só os livros, e aqueles, né, que são mais escolados vão para educação física. E eu tinha problema de jogar bola por causa de óculos, era tudo uma coisa por causa dessa situação. E aí a gente vai tendo esse medo aí todo. E o colégio cria muito essa questão aí da gente não se posicionar, porque primeira coisa, se a gente quer ir ao banheiro, se levanta a mão, já fica todo mundo sabendo que você vai ao banheiro, né? Na minha época, né? Hoje em dia não é mais assim, mas tô falando como que era, né? Você levanta a mão, aí agora você não pode. Como que a gente pode proibir alguém que não pode ir ao banheiro, né? Então, você vai sendo assim, ó, tendo aquela questão de se expor, não, agora não. Aí você vai abrir a boca, agora também você não pode falar. Então você cresce nessa sociedade e você vai ficando com esses bloqueios todos. E o que parece simples, que a gente acha, é bobeira, não é bobeira não, porque eu convivo com pessoas assim, com esses traumas até hoje, né? E depois que a gente cura, depois que a gente cura, a gente começa a falar sem parar também. Né? A boa notícia é essa, né? E assim, se você é manipulado com chantagem, olha só que estrago, né? Você exatamente, Alexandre, exatamente isso. A gente vai estigmatizando, exatamente, né? E assim, o outro estrago é que realmente, através disso, você é manipulado com chantagem. Lembra daquele sabotador que eu falei lá, que é o que se faz de vítima? Então, quando você tem, aí a gente retoma para os relacionamentos amorosos, para a família, né? Quando tem uma pessoa que sente que você não consegue negar nada, o que ela vai fazer? Ela vai se fazer de vítima. Aí o que vem? Você se sente culpado por não poder estar ajudando aquela pessoa e você não entende que ela já passou dos limites, né? A verdade é essa. Aí você fala assim, às vezes não tem aquela questão, não, agora fulano sabe se resolver sozinho.
Aí, quando ela vem e te pede uma coisa, se você ameaçar que você não vai poder fazer, que ela fala, ela vem com aquele julgamento, aquela coisa toda te manipulando, né? Vem manipulando. E quantas vezes a gente não vê isso, né? As relações abusivas começam porque um está permitindo, né? E o outro tá ali, né? Cada vez manipulando mais, né? Tá ótimo que fala sobre isso com vocês, porque a gente lembra de tanta coisa, né? Na vida, né? Agora, assim, outro estrago muito grande, né? Com relação a falar não, né? A gente tem medo que de discordar do outro, principalmente aí ficar em cima do muro, né? Porque falar não, não falar não também é ficar em cima do muro, porque será que você não fala sim nem não, acaba que você não se posiciona nunca, né? E essa dificuldade aí de discordar, né? De você pertencer àquele grupo ali, e quantas vezes assim que a gente tem amigos, o grupo ali de relacionamento, e a gente não concorda com aquilo, a gente pode concordar em 90%, mas exatamente um tema lá você não concorda. Por isso é tão polêmico também falar sobre política, sobre religião, porque, na verdade, né, a gente falando sobre isso, a gente não consegue simplesmente ver o ponto de vista, a gente quer impor o nosso, né? Ou a gente não consegue falar o nosso, ou a gente quer impor. Então, porque se um está controlado, o outro é o controlador, né? Então, nessa questão também faz um grande estrago, porque você não tem coragem de discordar também, né? E vai ali alimentando uma coisa que de repente não faz sentido nenhum para você, né? E voltando aqui para finalizar, o que que você pode perder aí disso tudo? Exatamente isso, você perde a autoconfiança, você perde a capacidade de olhar para você e sentir os seus desejos, sentir as suas paixões, o que faz sentido para a sua vida, né? E você deixa de fazer algo para você, o principal é esse, você sempre deixa a sua vida em segundo plano para poder viver a vida de outra pessoa, né? Aquela necessidade de ser aceito aí. E quando você abandona a sua vida para poder viver a vida da outra pessoa, isso faz um estrago muito grande. Você levanta e você não tem um propósito para você continuar, né? Para você estar ali no dia a dia. E isso não tem preço, né? Agora, a grande questão é com relação, assim, que a gente fala muito, a criança que nunca ouviu um não, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar um adulto manipulador, né? Porque a gente precisa aí, da questão aí da educação infantil, também falo muito nos meus atendimentos, a criança que nunca ouviu um não, ela nunca vai saber um limite, e ela vai ser aquela pessoa lá que vai manipular, né? Ela vai manipular, ela vai querer tudo que seja na hora dela, e aí não vai ter, assim, realmente o bom senso para poder, vai ser aquele adulto realmente manipulador, que vai querer sempre dominar todo mundo, né? Então, agora que a gente já falou aí sobre esses estragos aí, eu queria até que vocês colocassem, pensassem quais saias justas vocês já entraram porque vocês têm essa dificuldade de falar não ou já tiveram, né? Conforme eu falei aqui, já citei alguns exemplos meus, eu não me posicionava, né? Então, se tem aquele vendedor que vem te vender, você não tem coragem de falar não, aí você vai lá e compra uma coisa que você não precisa, né? Quem nunca, né? Aí vem convite para uma coisa que você não quer, de repente, assim, que seja uma coisa boa, mas, assim, de repente não quer aquilo naquele momento, que seja um churrasco, uma festa, ou uma reunião de trabalho, e você, quando vê, você já está lá, perde seu tempo, e como eu também trabalho com a administração do tempo, a gente sabe do estrago que é a gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer, né? A gente imagina ali, fala, nossa, eu podia estar fazendo o que fosse ficar em casa, né? Dormindo ou descansando, mas você está lá naquela reunião, não digo nem reunião de trabalho, reunião de amigos, ou um churrasco, seja lá o que for. Então, eu queria que vocês pensassem aí quais saias justas vocês já entraram por causa de não conseguir falar não, né? Até quando a gente fala aqui também, eu sempre lembro, até aquelas pessoas que vêm se lamentando para você todo dia, né? Não tem nada de errado a pessoa compartilhar um momento ali que não foi muito agradável. Mas tem aquelas pessoas negativas que vêm, e geralmente aquelas pessoas querem o quê? Um ombro para ficar ali o dia inteiro falando, né, sobre os problemas dela. E se você não tem aquela sutileza ali de sair, porque você sabe que a pessoa não vai mudar, né? E se você não tem aquela sutileza de sair, olha só quanto tempo que você está perdendo, né? Imagina, agora tá me vindo até aqui na cabeça, ó.
Dinheiro emprestado também, né? Quando vem aquela pessoa que só procura quando precisa de alguma coisa. Aí ela quer o dinheiro emprestado, aí você, nossa, não consigo negar, né? E depois você fica sem aquele dinheiro, sem um amigo, né? Quantas vezes eu envolvi essas histórias, né? Então, dinheiro emprestado, roupas, objeto emprestado, você não consegue falar nada. E aquele caso também, ó, estamos vendo aqui, aquele caso quando tem aquele grupo de amigos que às vezes vão jantar, ou que a gente vai fazer um happy hour, né? E vai saindo um por um, e quando vê, você paga a conta lá no final. Ah, fulano é tranquilo, deixa fulano, depois eu acerto, né? Então, são inúmeras situações, e acredito que vocês estejam lembrando aí, até o Tília está colocando aqui, né? Voltei ao passado, porém superado. Que bom, que bom que está superado, né? O meu também tá, né? Ah, peraí, deixa eu ver aqui, Alexandre. Já me pus saia justa. Eu fui convidada para 2 aniversários no mesmo tempo, de pessoas de pessoas rivais. Nossa, imagina. É isso que eu tô falando, é muita saia justa. Quando a gente pensa, deixa eu ver aqui, não fui em nenhum, as duas ficaram chateadas, mesmo assim, porque sabia que as duas tinham me convidado. Nossa, aí você ficou realmente uma saia justa, Alexandra. É isso aí. Viu como que foi bom se posicionar, né? Porque, de uma certa forma, a gente não ir também quer dizer que a gente já falou, ó, não tô afim, deixa vocês aí brigarem, cada um na sua casa, né, com suas festas, até porque você seria ali um motivo, né, a mais para poder ter uma situação desagradável depois, né, que foi em uma, não foi na outra, aquela questão, né. Então, nossa, muito bom vocês compartilharem. E agora, já que vocês pensaram aí nessa saia justa, eu vou trazer aqui umas pequenas dicas que a gente pode evitar se posicionando, mas não sendo grosseiro. Lembra que eu falei? Não precisa ser o super sincero, né? Mas também não precisa engolir tanto sapo, porque, ó, sapo não dá, dói a garganta, né? Não dá. E, assim, a gente pode evitar essa saia justa aí de uma maneira mais sutil mesmo. Então, vamos lá. Agora, a gente falou dos estragos, agora vamos para o bom passo, que é a gente ver aí o que a gente pode fazer no dia a dia, né? Tem umas questões que às vezes a gente fala e a gente tem que estar meio que alinhado aí para na hora que vem essa saia justa, a gente, não, agora, né, para em vez de você falar sim, aí você pensa e fala, não, deixa eu pensar com calma e vou dar uma resposta depois, né? Aí você pode simplesmente falar assim, ó, vem a situação e falar, ó, não posso me comprometer com isso, né, neste momento, porque nesse momento eu tenho outras prioridades. Então, quer dizer, quando a gente está alinhado aí com o que a gente quer para a nossa vida, as nossas metas claras, uma direção clara, quando vem alguém que está te convidando para uma coisa que não tem nada a ver com o que você quer para sua vida, você fala isso. Fala, ó, no momento isso não é prioridade, né, e outra coisa, né? Você pode falar assim, não é uma boa hora, né? Às vezes aquelas ligações que você sabe que você vai perder um tempo porque não vão te acrescentar nada e a pessoa te liga, porque hoje em dia é muito raro a pessoa ligar. E a gente tem até medo, vamos combinar aqui, né? A gente tem até medo de atender ligação de gente que nunca liga pra gente, que a gente sabe que pode ser alguma furada. Vamos combinar que pode ser, né? Eu acho que a gente sempre pensa isso, fala, fulano me ligando, o que pode ter acontecido? Então, a maneira de você sair fora dessa situação aí, antes de entrar numa saia justa, é você falar, ó, agora eu não posso falar, eu tenho, de repente, aí dá 2 opções de horário, até para você também não ficar aí tão tirando, né? Fala, ó, eu posso falar com você tal dia, tal hora, ou tal dia, tal hora. E pode ser, né? Então aí você sai da situação, se a pessoa também não te ligar, porque poderia ser uma saia justa que você já evitou aí de cara, né? E já fiz isso também, já resolveu, né? Porque, assim, não tem aquelas pessoas quando você vê, assim, a questão do problema, né? Aí depois até vi que a pessoa realmente não queria nada além de ficar tirando tempo, né? Daquela coisa de reclamação, daquela coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Até porque eu já tinha conversado com ela anteriormente. E acredito que você vai vir, ó, passa um filme aqui de quantas pessoas você já vem na cabeça, né? Fulano, quando vem com mensagem ou com alguma coisa, é algum problema. É aquele dinheiro dado, é aquela coisa, né? Aí, assim, eu acho que dessa forma você pode se mostrar aberto para dialogar, mas também sabendo que já está no limite, né? Vamos dialogar a hora, que eu estou mais tranquilo, eu estou em casa, aí você sabe, né? O horário melhor, né? E a outra coisa, quando alguém te convida para alguma coisa que às vezes você quer fazer, é que ela quer que você faça, mas você não quer mais. O que você pode falar? Nossa, eu adorava fazer isso, mas no momento eu não tô, não é, eu tô com outras prioridades na minha vida, não vou fazer mais isso, né? No momento.
e depois você pode falar assim, deixa eu pensar sobre essa situação que você está trazendo aqui para mim agora, eu não estava esperando isso nesse momento, mas eu vou pensar. Aí você estipula aí tal dia, tal horário, eu te dou um feedback, eu te dou um retorno, né? Você sempre pode falar, ó, você me pegou de surpresa, eu não estava preparada para isso agora, mas a gente pode conversar tal dia que eu te dou uma resposta sobre, né? E a quinta dica, né? Isso não corresponde às minhas prioridades atual, mas vou manter isso em mente. Quer dizer até que é uma situação que você não pode descartar, mas que você fale sim e depois se arrependa, é melhor o que você pensar. Então, você às vezes não precisa falar não se é uma coisa que pode te agradar, mas você pode pensar com calma e depois dar uma resposta, né? E outra coisa aqui, ó. Não sou, às vezes não tem aquela pessoa que fala, Laninha, você vai me salvar. Você vai me salvar porque você é boa nisso, você não sei o quê. Sempre tem, né? Bate no ombro aqui, vem. Aí você fala, olha, no momento eu não sou uma boa pessoa para resolver isso para você, mas eu posso indicar uma outra pessoa. Não é que você vai colocar outra pessoa no fogo. É porque normalmente, realmente, você precisa admitir que você não é aquela pessoa indicada naquele momento, mas que você vai indicar, sim, uma pessoa que possa resolver. E, lógico, antes de indicar, você vai falar com a pessoa, né, para não colocar ela na fogueira, né. Mas várias vezes, principalmente, assim, no meu mundo aí do autoconhecimento, se vem uma situação, assim, que no momento não dá para eu resolver e eu posso indicar uma pessoa, eu sempre indico, né. E é sempre assim também, a gente constrói um network e nunca, lembrando que é nunca colocar a pessoa no fogo, né, realmente são situações boas, né. E agora, assim, se depois disso tudo, a pessoa que está insistindo para você fazer alguma coisa, insistindo naquele convite, aquela questão profissional e tal, né? É, Pedro, oi, bom dia, tudo bom? Tudo, Pedro Pestana, tudo bem? Tanto tempo, olha, essa live tá ficando maravilhosa, porque no que eu ligo aqui, ó, sempre vem uns amigos aí de muito tempo, de caminhada, né, do mundo aí do autoconhecimento. Nossa, muito legal, Pedro Pestana, tanto tempo que eu não te vejo. Espero que vocês estejam bem. Ao longo dessa semana eu tive, assim, tantos amigos aí queridos que a gente fez alguma formação, que a gente fez algum treinamento, e é muito bom estar revendo aqui para você, revendo vocês aqui. Nossa, é um presente para mim. Obrigada, né? Então, assim, se depois disso tudo a gente não conseguir com que aquela pessoa, né, a pessoa fica lá insistindo, aquele controlador que já estava acostumado, que você sempre falava sim, aí agora ele vai entender que não é tão fácil assim. Aí o que você vai fazer? Se a pessoa tocar naquela sutileza ali, você vai falar, olha, não, eu não posso. Então, tem horas que a gente precisa realmente, ó, a gente vai, você não precisa nunca ser grosseiro, mas fala, olha, não posso. E não usa muito essa palavra infelizmente, não posso, porque essa palavra infelizmente, né? Se você não pode, é porque você não quer. Então não use infelizmente não, porque quer dizer também que você está, ó, colocando sua autoestima lá embaixo, você não merece isso. Fala, ó, no momento não posso, né? E essa é a grande questão. E eu estou trazendo essas situações aqui porque eu trabalho com alta produtividade e qualidade de vida. Isso significa o quê? A gente pode se posicionar, a gente pode ter tempo de qualidade e fazer acontecer as nossas metas aí do dia a dia, né? E quando a gente traz, eu sou apaixonada nessa arte aí de aprender a falar não, porque, olha, eu comecei lá atrás e cada vez a gente vai ficando assim mais assertiva, né? Que foi até uma live que eu fiz também. A gente pode falar não com assertividade, né? Aquela questão de você se posicionar de uma maneira clara, né? E agora, assim, uma dica bônus que eu dou, uma dica bônus mesmo que eu posso dar aqui no final, a Luiz Alberto, obrigada, tá lá no Face, é que eu estou simultâneo no Instagram e no Face, né? Eu estou amando essas lives aí, porque a gente revê muitas pessoas mesmo, né? Então, você tem uma dica bônus aí para a gente fechar essa live sobre aprender a dizer não, vencer o medo de dizer não. Usa sempre, não sei se vocês perceberam, eu falei muito aqui, no momento. Usa a palavra, ou esse termo aí, no momento. Você sai de tanta situação com essa palavra no momento. Você fala assim, posso te ligar agora? Olha, realmente no momento, eu tô aqui, mas depois eu posso falar com você. Vamos, Laninha, vamos participar de tal coisa. Eu falo, no momento, eu estou vendo aqui a minha agenda, minhas prioridades, e te dou um retorno. Entendeu? E esse, no momento, tem esse poder mágico que realmente, assim,
tem essa crença limitante também que a gente nunca pode mudar de opinião, né? A gente não pode ficar mudando de opinião sempre, mas se foi uma coisa que no momento não fazia sentido para você e você precisou falar não, e depois faz sentido para você, não tem problema nenhum. Por isso, esse no momento é uma coisa assim, olha, naquele momento eu falei não, mas agora eu estou revendo aqui a situação, eu acho que é legal a gente fazer, mas sempre se posicionando, eu acho que a gente pode fazer essas adaptações naquela proposta que você me fez, entendeu? Então a gente vai assim, esse no momento é um grande gatilho aí para a gente, ó, sair dessa situação de saia justa, né? E uma grande dica bônus, 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 essa aí é bônus mesmo. Sabe o que eu vou falar para você? Não tenha medo de perder um amigo, não tenha medo de perder o trabalho, não tenha medo de perder um relacionamento, sabe por quê? Se você precisar se sujeitar a tudo, para você ter um amigo, para você ter um parceiro ou uma parceira, para você se sujeitar a tudo até um trabalho, aquilo não é para você. Por quê? Porque sua autoestima vai lá para baixo, vem os sintomas aí no corpo, né, como falou, como bem falado aí pela Alexandra, tudo que ela passou, e a gente precisa aprender a desapegar. Eu posso sim estar alinhada com as pessoas que estão alinhadas com o meu ponto de vista, assim, com os meu propósito de vida, mas se aquela pessoa não tem, porque muitas vezes quando a gente começa, eu perdi muita gente, mas nem perdi, né? A gente só transforma porque a gente está alinhado. Porque eu não quero ter uma pessoa que só me queira na hora que ela precisa, né? Eu não quero ter aquele amigo que só me chama na hora que precisa, na hora que está lá com um grande problema e que nunca lembra de mim, até numa hora boa, né? Só quer compartilhar as desgraças dele. Então, eu acho, assim, que esse caminho do autoconhecimento é um caminho que traz muitos filtros também, que a gente, quando a gente está alinhado aí com as pessoas que estão alinhadas com o nosso modo de viver, realmente elas não vão se importar, porque quem verdadeiramente gosta de você, ela vai ficar com você, ela vai até te dar os parabéns. Nossa, Laninha, como que você mudou? Você tá assim, né? Você tá mais assertiva, você tá mais assim, sinto que você tá mais forte, né? Acho que você também deve ter essa questão aí nas pessoas que passaram pela sua vida. Agora, aquelas pessoas que são manipuladoras, as pessoas que só querem você para poder agradar o que elas para poder agradá-las o tempo todo, então é aquela coisa, né? A gente não quer perder, mas vai com Deus, né? Porque não, a gente não merece, né? Cada vez a gente vai entendendo que a gente não merece, né? Então essa aí é uma dica bônus mesmo, não tenha medo, não tenha medo, porque para a gente ser aceito, esse medo aí de ser aceito, a gente fica se sujeitando que a gente não precisa, né? Literalmente a gente não precisa, né? Quando a gente aprende a falar não, assertividade, é um diálogo aberto, e sabe o que é o poder de falar não? É negociação. A gente começa a negociar, né? O que está legal para mim, o que está legal para você, o que eu também, a gente também tem que se mostrar aberto. Olha, o que eu posso fazer de melhor para você que às vezes eu não esteja enxergando, né? Que quantas vezes a gente aí vai acostumando, né, num relacionamento. Então, esse diálogo bem aberto e assertivo é o que vai sempre trazer um bom resultado na nossa vida, né? E aquele emprego que já não te acrescenta, né? Que de repente se levanta, ai meu Deus, eu tenho que ir para aquele trabalho, né? Aí chega lá, vai ter aquela pessoa que sempre me pede umas coisas que eu não conseguia, falar, não, agora eu vou conseguir. E aquele amigo que quantas vezes, né? A gente às vezes não tem um, tem dois ou tem três, né? Amigo da onça, né? Que a gente nem devia chamar da onça, porque a onça é tão bonitinha, né? Aquele amigo que só lembra da gente quando precisa. E coloca a gente também em situações que a gente não quer, né? Então, é melhor a gente realmente se desligar dessas pessoas, se desligar dessas situações, porque quando a gente se desliga, a nossa vida começa a fluir, né? A gente falando aqui sobre energia, né? Tudo que a gente traz para a gente de energia é o que vai fluir na nossa vida. E se a gente tem sempre aquela pessoa que só quer te manipular, ó, vai com Deus. Eu não preciso, né? Não é que a gente nunca precisa das pessoas, não é sobre isso. Mas eu não preciso estar em contato com você para você ficar toda hora querendo me manipular. E antes eu permitia, mas agora eu não permito mais. E a gente falar não é para tudo na vida. Até aquele produto aí que às vezes você usou a vida toda e de repente você continua comprando, que não sabe nem por quê, e fica estocando, entendeu? Realmente é um desapego de tudo. É você olhar o que não faz mais sentido para minha vida. Então, ó, não, 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 e para mim, sim, 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 né? E estou muito feliz aqui, ó, de estar com vocês hoje, assim, um assunto que a gente sempre rende muitas risadas, né? Porque a gente lembra aí do quanto que a gente foi lá atrás e que a gente não quer isso mais para nossa vida. E muito feliz, ó, Alexandra, de compartilhar isso, ó, a sua dor, né, a sua superação,
e de todos vocês que estiveram comigo aqui nessa live, né, que para mim é sempre um prazer. O Pergunta para a Laninha está sendo um grande presente, que eu falei. Eu tenho aqui contato com amigos queridos aí que fizeram parte, né, do autoconhecimento, além dos amigos que estão vindo agora, né, que eu estou conhecendo vocês aqui pelas redes sociais, e é isso, é um momento, assim, que eu falo, eu compartilho um pouco o que eu sei e sempre aprendo muito, porque é sempre uma lição, assim, para mim, valiosa estar aqui, né, ouvindo vocês, né. Ah, obrigada, Alexandra, obrigada pelo carinho de vocês, né, vocês são maravilhosos, sempre me abrem aí, né, assim, essa porta com muita, eu sou muito grato, né, de poder compartilhar, né, e estou até com pena que hoje a live está acabando, que a gente está dando boas risadas aqui, e depois vocês lembrarem aí, ó, do que vocês se meteram em saia justa, é bom a gente olhar, e a gente, ó, vou beber uma água aqui até para brindar, porque a gente pode rir, sim, de tudo que a gente não sabia lá como lidar e a gente pode aprender. E o grande convite para você é esse, que você deixe, não fique com medo de perder ninguém, porque a pessoa que gosta de você vai estar sempre com você, né? Agora, não se permita a ser manipulado, porque isso faz um grande estrago na sua vida, né? Acho que todo mundo aí tá pensando em como que foi, né? E agora o meu grande convite, se você gosta do conteúdo, eu sempre estou trazendo aí conteúdo gratuito, né, de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e profissional, se liga ó, no meu canal do Telegram, Se Cuida, Se Liga, que é essa proposta aqui que eu trago sempre, a gente evoluir um pouquinho a cada dia, mente, corpo e espírito, que quando a gente alinha isso tudo, ó, ninguém segura e todos nós merecemos uma vida extraordinária, não é isso? Beijo, muito bom estar aqui com vocês. Beijão, gente. Ó, vou fazer um print aqui final para poder postar. Tchau. Beijo.